Olá, meu caro cooperado Credit Citrus. Você que nos acompanhou aí ao longo desse ano, tivemos já 11 programas. Vamos aqui para o nosso último programa, fechando o nosso 2022. Primeiro com as notícias aí da economia. Nós estamos com a expectativa de um IPCA aí pelo último boletim Focus de 5,76%, a inflação em 22, 5,17% em 2023. Teve uma pequena baixa na desse ano e aumentou um pouquinho a expectativa para o ano que vem. O PIB deve fechar esse ano com um crescimento acima de 3% e a previsão para o ano que vem é em torno de 0,8% a 1%, está um pouquinho maior. Lógico, isso vai dependendo de um monte de políticas aí a serem adotadas pelo novo governo. A taxa de juros fecha esse ano em 13,75%, essa é uma das piores notícias, né, que tivemos em 22, e deve fechar em 11,75% ao final de 23. Aí fica a nossa torcida para ela cair mais rapidamente se tivermos um controle maior da inflação. Em relação ao câmbio, continua uma previsão de fechar esse ano e o ano que vem ao redor de 5,25. Eu acho que vai estar mais valorizado aí o real, mas de qualquer maneira são as expectativas aí do boletim Focus. Quando a gente fala dos preços das commodities, a gente sempre comenta aqui no nosso de cooperado para cooperado o índice de preços de alimentos, que mostra o valor dos principais produtos no planeta. Teve uma nova queda em novembro, é o 8º mês consecutivo que os preços internacionais caem, mas ainda nesse novembro ele está 0,3% acima do mesmo mês de 2021. Então os cereais caíram 1,3%, continuidade da abertura dos portos no Mar Negro é o principal fator. Os óleos vegetais subiram 2,3%, o açúcar, para a alegria do Brasil, subiu 5,2%, reflexo aí da alta demanda global. Aliás, nós estamos exportando muito bem açúcar, que beleza que está isso daí. Em relação aqui ao Brasil, a Conab soltou a terceira estimativa, ela veio um pouquinho abaixo, está agora em 312,2 milhões de toneladas. Então essa é a mais recente, chegou perto de 313, agora veio para 312, mas ainda assim é 15% maior do que a safra passada. É um mundo de grãos a mais que o Brasil, se Deus quiser, vai fazer, com destaque para a soja, 153,5 milhões de toneladas, 22,2% acima da produção de soja da safra passada. Milho está pertinho de 126 milhões de toneladas, o que dá 11% acima de 2021/22, sendo que na primeira safra a expectativa é 27 milhões de toneladas, caiu em relação à estimativa anterior em quase 1 milhão de toneladas. Já a segunda e a terceira safra, com uma expectativa de 98,6 milhões de toneladas, cresceu 400 mil toneladas em relação à estimativa anterior, lembrando que essa safra corre bastante risco, porque teve muitas áreas de soja que a gente plantou atrasado, né? Algodão está perto de 3 milhões de toneladas de pluma, um crescimento de 16,6%. Enfim, na produção nós estamos com notícias muito boas, meus caros cooperados aí da Credit Citrus. Desenvolvimento das lavouras, é importante a gente olhar nesse momento, né? O plantio de soja praticamente concluído já no Brasil. O plantio de milho, primeira safra, está um pouquinho atrasado, está com 76%, 77%, contra 80% na mesma data no ano anterior. E em dezembro, apenas o Rio Grande do Sul está com um problema de restrição climática, né? Conversei com o professor Elmar Floss, tem visitado muitas lavouras lá e já tem perda, né? Principalmente o milho que sofre mais, a soja está esperando vir uma chuva para quem sabe ela se recuperar, mas o Rio Grande do Sul agora é onde está o nosso sinal, o nosso farol amarelo, lamentavelmente, né? A Laninha deve perder força e ser neutro entre janeiro a março, de acordo com o NOAA, né, lá dos Estados Unidos. Então, expectativa é que a gente não tenha a tragédia que tivemos em anos anteriores aí. Da safra global, a estimativa
para novembro do USDA, né, que eles publicaram, milho está em 1,17 bilhão de toneladas, está 4,5% abaixo da safra 21-22, por isso que os preços estão se mantendo elevados, e essa estimativa veio igual a do mês passado. Eles ainda acreditam que os Estados Unidos, todo mundo manteve a produção, né? Os Estados Unidos deve produzir 354 milhões de toneladas, queda de 7,6%, lembrando que a americana é essa agora, né? A do Brasil é a que nós estamos plantando e os americanos já finalizando aí a colheita. Nós devemos ficar com 126 milhões de toneladas, uma alta de 8,6%, manteve o número. E a Ucrânia é que caiu, né, vai produzir 27 milhões de toneladas. Essa estimativa trouxe 4,5 milhões de toneladas a menos. Todo o problema lá que a Ucrânia está passando. Os estoques globais, de tal maneira, eles caem um pouco, 2,8%, ao redor de 298 milhões de toneladas. Então, o milho indicativo é preço firme, preço se mantendo, porque a safra é um pouquinho menor do que a do ano passado. A soja, a produção de 391 milhões de toneladas, a soja sim está 10% maior do que a safra 21-22, e essa estimativa agora de novembro veio um pouquinho maior do que a de outubro. O Brasil, na estimativa dos americanos, segue com 152 milhões de toneladas, né, que dá 19% a mais, eles mantiveram o mesmo número. Estados Unidos, a produção deles, eles derrubaram um pouquinho, em 2,7% em relação à safra anterior, 118 milhões de toneladas, mas essa estimativa também bate com o mês passado. E a Argentina, que a gente chegou a acreditar com problema de seca, aí com 49,5 milhões de toneladas, 13% acima do que foi a safra anterior e o mesmo número da estimativa de outubro. Em relação então aos estoques na soja, performando isso que o USDA está esperando, nós vamos para 102,7 milhões de toneladas, que é um estoque 7,5% acima do estoque do ano anterior, e essa revisão veio superior à revisão de outubro. Então, na soja, é que a expectativa de preço é manutenção com viés de baixa. No milho, manutenção com viés de alta, né? Outra notícia boa para vocês, exportações do agro, nesse mês bateram outro recorde. Novembro nós vendemos 12,6 bilhões de dólares, o que dá 51% acima de novembro do ano passado. Nunca o Brasil tinha vendido mais do que 10 bi num mês de novembro. Então realmente está muito bom. A soja bombando, né? 2,74 bilhões de dólares, 32% acima, né, do mesmo mês do ano passado. As carnes também quase 2 bilhões de dólares, 47% acima, com destaque aí para a bovina, recuperando muito bem, 870 milhões de dólares, 76% acima do que se exportou de boi em novembro do ano passado. Então realmente resultados muito bons aí, o frango também, carne suína também, ambos com quase 30% de crescimento, são ótimas notícias aí. Em cereais, principalmente o milho, é que está uma loucura, né? Cresceu 244%, 6 milhões de toneladas de milho foram exportadas, trouxemos quase 2 bilhões de dólares. Tem alta na demanda global e o Brasil está com chance, né, de ocupar cada vez mais o mercado mundial de milho, a gente vem falando aqui. Para nossa alegria, como eu já falei um pouquinho atrás aqui no nosso vídeo de cooperado para cooperado, a cana também está bem. O setor exportou 1,83 bilhão de dólares, 84% a mais do que foi em novembro do ano passado. E o açúcar com 90%, né, de crescimento, 1,66 bilhão, quase 80% de crescimento em relação ao que foi esse mesmo mês do ano passado. Florestais sempre vem vindo bem também, com crescimento, é outro grande contribuidor da balança comercial brasileira, o setor de papel e celulose. Muito bom. As importações, por sua vez, em novembro, vieram ao redor de 1,5 bilhão de dólares, o que deixa um saldo no mês de 11,2 bilhões
de dólares, 61% maior do que no ano passado. Acumulado desse nosso ano, faltando o mês de dezembro, nós estamos com exportações beirando já os 150 bilhões de dólares, pessoal. Olha que legal, hein? 150 bi, o ano passado foi 120 bi, o ano retrasado foi 100 bi, lembrando que falta um mês ainda. Então nós vamos encostar nos 160 bilhões de dólares num ano só. Incrível, isso dá mais de 2 bilhões de reais por dia. Em relação aos preços, né? Nós atravessamos um mês aí com relativa estabilidade dos preços. A soja entregue em Paranaguá está ao redor de 183 a saca, milho R$ 86 a saca, algodão R$ 5,31 por libra-peso, todos eles muito estáveis, né? O café estacionou aí ao redor de R$ 1.000 a saca e a arroba do boi teve um crescimento, está de novo tateando aí os R$ 300 a arroba, né? Que precisava dessa recuperação aí. Então, dito isso, você já tem aí uma perspectiva, né? O que foram os números mais importantes. Agora, o que a gente tem que acompanhar em janeiro, né? Então, lógico, hoje o mundo todo está de olho na principal variável, que é o clima sobre a safra brasileira de grãos. Lembrando que lá os solos nos Estados Unidos estão descansando agora, muitos deles embaixo de neve, e nós temos que ficar de olho no clima aqui das nossas lavouras. Segundo item, a colheita da safra verão, que já vai começar em janeiro, e o plantio da safrinha logo na sequência. Acompanhar os impactos no custo de produção, principalmente aí fertilizantes, defensivos, arrendamento e outros aí para a segunda safra e para os cultivos de inverno e para a nova safra verão. Eu acredito em queda de preços. Ficar de olho aí nas primeiras medidas. Em janeiro teremos do novo governo do Brasil, a indicação de quem vai tocar qual área, quais são os projetos de cada área. Alguns documentos dos grupos de transição estão saindo, né, com propostas boas, algumas não fazem muito sentido, mas tem que ficar de olho nisso. E a questão global, a questão do planeta, que precisamos ver essa história de uma menor taxa de crescimento, a questão da taxa de juros, da inflação, preço do petróleo. Enfim, tudo isso aí interfere bastante no nosso agro. Mas assim, estamos fechando um ano muito bom, 2022. Eu acho que 2023 vai ser bom também, com renda recorde no campo. As exportações seguem firmes, mesmo com a menor taxa de crescimento da economia mundial. E eu acho que os preços devem se manter e os custos começam a cair. Então eu acho que a gente vai ter esse quadro aí para 23. Passando para a cana agora, para os nossos cooperados aí que estão na área de cana, o que a gente tem que observar aí? Os 5 pontos. O ritmo de moagem na região nossa aqui, Centro-Sul, deu uma acelerada agora, passou a safra anterior pela primeira vez, nós estamos acima e deve produzir um pouquinho mais então do que o ano passado. É muito importante, a cana está aí, né, praticamente terminando de ser colhida, e a imensa maioria do canavial esperando os benefícios do clima para produzir, quem sabe o ano que vem, 570 milhões de toneladas contra as 535 talvez aí desse ano. Então ficar de olho nas chuvas, né? E com isso o terceiro item seria seguir as estimativas e previsões das consultorias, dos bancos para a safra 23-24. Está se falando muito aí no número de 570, o que seria um número que ainda possibilitaria manter bons preços para o produtor de cana, porque lembra que a gente já produziu 605, né, há 2 anos, 2, 3 anos, então esse é um ponto importante. O que a gente tem que monitorar é o que vai dizer o novo governo em relação a controle de preços, política energética dos combustíveis e outros, né? Nós tivemos aí já uma destruição de valor da Petrobras e outras empresas por conta de sugestões que são inadequadas, né, de controle de preços, de voltar a ter interferência política nas estatais. Isso é um ponto que me preocupa muito aí para o ano que vem, né, para esse nosso janeiro. E também ficar de olho, né, nas notícias, nas informações, porque nós temos que tentar construir margem cada vez mais aí no setor de cana para que esse crescimento possa ser
sustentável, né? O valor do ATR também, qual que é a nossa expectativa para você produtor de cana, né? Nós começamos muito bem nessa safra, aí nós tivemos uma queda em virtude de queda de preço do petróleo, queda do preço do açúcar, que é relacionado à queda do preço do petróleo e do etanol por conta da redução de tributos, mas ele vem se recuperando. Nos últimos meses aí, o valor do ATR, nos últimos 2 meses, né, em outubro, ele já veio maior do que o de setembro, em novembro também maior do que outubro. Nós estamos nesse momento com o acumulado da safra, sem contar o mês de dezembro, em 1,17. Nós ainda temos dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril para compor a média, né? Na verdade, abril não entra, né? Porque 1 de abril começa a safra nova. Então nós temos aí dezembro, janeiro, fevereiro e março. Tem mais 4 meses que eu acho que os valores vão ser mais altos, o que pode terminar com a TR de 1,19, 1,20. Então, é isso aí. Vamos manter o otimismo, sim, para o ano que vem. Expectativa de que torcedores do Brasil que somos, né, que seja um bom governo. E agradecer muito a companhia de vocês aqui. Desejar a todos um Natal excelente, um ano novo com muita saúde e muita paz. E agradecer principalmente aí a Credit Citrus por essa generosidade, né, de permitir todos os meses esse vídeo para vocês com o nosso resumo, para ajudá-los aí a pensar, né, na situação dos produtos. A gente sempre vem alertando vocês produtores aqui para vender, às vezes um pouco antecipado, para postergar a compra de insumos. Quem seguiu ganhou, porque nós acabamos acertando aí as previsões para esse ano. E espero, em nome de toda a equipe MarkStrat que trabalha nesse projeto Credit Citrus, vê-los digitalmente aí e muitas vezes presencialmente a partir de janeiro com o nosso vídeo já comentando os primeiros momentos aí desse governo novo, e o que esperar para fevereiro, tá bom? É isso aí, pessoal. Saúde e trabalho para todos vocês em 2023. Obrigado pela audiência e usem bastante esse material, coloquem os seus comentários. Estamos aí para isso. Obrigado.